Olá a todas, olá a todos. Eu sou o Renato Rovai e este é o Fala Rovai, um programa que tem ido ao ar terças, quintas e sábados, sempre às 17 horas. Tem ido porque pode ser que o dia mude. A gente está tentando fazer 3 programas desses um pouco diferentes, vocês devem ter percebido, com uma edição mais cuidadosa, tratando de um tema de maneira mais aprofundada. Isso não é exatamente tão simples assim, mas essa semana vai dar. Eu vou falar sobre genocídio. Vou tentar responder esse título. Bolsonaro é genocida? O que é genocídio do ponto de vista histórico? Então, para a gente, por que a gente está falando disso? Primeiro, porque a palavra, o termo genocídio ganhou força nos últimos tempos aqui no Brasil, por conta da forma como Bolsonaro tem administrado, gestado a questão do coronavírus, das suas ações na saúde do coronavírus. Há algumas pessoas dizendo que isso é genocídio, que ele está matando principalmente o povo pobre que não tem condições de acionar planos médicos, hospitais de qualidade e está entrando na dele de que não precisa usar máscara, que pode ir ao supermercado, que pode ir à praia, que pode fazer festa, que pode fazer balada, e está pegando e uma parte desse pessoal está morrendo. Enfim, ganhou mais importância ainda porque o Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, o Gilmarzão, falou o seguinte: o Exército está se associando a esse genocídio. Falou porque o Exército, ao deixar o general da ativa no Ministério da Saúde, estaria fazendo com que a imagem de toda a instituição tivesse marcada por uma matança, por um genocídio. Ele não falou matança, ele falou genocídio. Tá certo o Gilmarzão, tá certo o Bolsonaro, os militares ficaram muito putos da vida, estão ameaçando processar o Gilmar, enfim. O Pazuello é um cara que pode gerenciar uma crise do tamanho do coronavírus, essas 75 mil mortes, projetando mais de 100, talvez 200 mil mortes, se caracterizariam. Enfim, vamos lá. Vou tentar chegar aqui à raiz da palavra genocídio, porque a explicação, a tradução, a dicionarização, talvez todos vocês saibam o que é. É matar uma grande comunidade de pessoas, mas não é só isso. A palavra foi criada por um judeu, advogado judeu, chamado Rafael Lemkin. Foi na década de 40, quando ele usa a primeira vez essa palavra associada ao quê? Ao Holocausto. Ela tem locus determinado. É a partir do Holocausto contra judeus e ciganos, fundamentalmente, e pessoas de esquerda. Não foram só judeus também. O Holocausto não é só de judeus. O Hitler dizimou populações inteiras de ciganos. Ele cita essa palavra num livro cujo título traduzido para o português é Domínio do Eixo na Europa ocupada. Axis Role in Occupied Europe. Domínio do eixo na Europa ocupada. E ele diz que os alemães cometeram genocídio porque se utilizaram de técnicas de morte, né, para atingir uma minoria ou um grupo específico. A palavra genocídio que ele criou viria do quê? Viria da uma mistura do grego com o latim, né? Genus, que significa raça, e cide, que significa, em latim, matar. Raça em grego, né? Genus. Então, ele fez uma mistura, e criar palavras é uma coisa muito comum. A gente, às vezes, outro dia estava vendo aqui, Shakespeare criou uma centena de palavras. Né? Esse advogado judeu resolveu criar uma palavra para definir algo que ele não considerava um assassinato, uma mortandade, porque era algo muito específico. Era a eliminação de um segmento, de um povo, de alguma cultura muito, muito, muito específica. Quer dizer, então, que genocídio é só matar pessoas. É mais do que isso. É a eliminação de indivíduos que fazem parte de um grupo étnico, cultural, geográfico, etc. Isso é preciso ter claro. Né? Então, você vai lá e a gente vai chegar a alguns exemplos disso. É preciso ter claro que a palavra também foi criada para definir o Holocausto, parte de um crime específico. E, a partir daí, o que acontece? Tem o Tribunal de Nuremberg, que um dia talvez eu faça aqui um Fala Rovai só para falar do Tribunal de Nuremberg, que é um tribunal que acontece para julgar os crimes nazistas na cidade de Nuremberg, mas com um júri
de representantes de vários países daqueles que haviam ganhado a guerra, incluindo União Soviética, Estados Unidos, Inglaterra, enfim. Ele se dá de novembro de 45 a outubro de 46. É quase um ano de tribunal, onde esses nazistas são condenados por crimes de guerra, incluindo aí o crime de genocídio. Percebem? A palavra, então, ganha força ali nesse tribunal. Esse tribunal de Nuremberg, ele acaba sendo o germe, o propulsor da criação do Tribunal Penal Internacional, que até hoje julga os crimes de genocídio. Uma boa parte da sede desses tribunais é Haia, né, lá nos Países Baixos. Bom, de alguma maneira, o genocídio, então, é um crime que tem, muitas vezes, julgamentos internacionais. Não necessariamente precisa ser isso. E a gente tem exemplos, inclusive no Brasil, vou terminar contando essa história, de um crime específico contra uma população indígena que foi classificado pelo Supremo Tribunal Federal como crime de genocídio. Bom, o que a gente tem de genocídios aí, genocídios famosos? A Guerra da Bósnia. A Guerra da Bósnia é né, quando o crime tanto dos sérvios e dos croatas contra o movimento de independência da Bósnia, quando eles sufocaram aquela população e mataram milhares de pessoas. Ali, dois dos grandes líderes daquele movimento, tanto o croata quanto o sérvio, foram julgados, né? E dois deles ficaram famosos lá, que é o Radovan Karadzic e o Ratko Mladic. Enfim, foram os dois grandes líderes que foram julgados, um por 40 anos de prisão e o outro condenado à prisão perpétua. Crime de genocídio, em geral, dá nisso, né? É prisão perpétua, às vezes sentença de morte, isso em países onde a pena de morte é permitida. Tem também um recente, que muito se falou, foi cometido pelos belgas contra a população do Congo, porque recentemente os belgas, o primeiro-ministro belga, pediu perdão por esse crime que considera-se que pode ter matado mais de 10 milhões de congoleses. Isso no quê? Na colonização belga no Congo. Ai, se aqui não tivesse sido os portugueses, tivessem sido os belgas, os franceses. Vá ser congolês e ser colonizado pelos belgas. Vai ver o que foi o apartheid na África do Sul, feito pelos ingleses e pelos holandeses. Então, devagar com andor com Santa de Barro, os portugueses não eram piores, talvez nem melhores do que outros. Tem também casos mais recentes, como o de Ruanda, na década de 90, onde a população Tutsi foi quase dizimada, foram assassinados 800 mil Tutsis. Tem um filme, acho que é Hotel Ruanda, se eu não me engano o nome, um filme excelente, que trata desse massacre duro, muito duro, mas bom. E tem um massacre mais recente ainda de Myanmar, onde 20 mil pessoas foram mortas, 20 mil pessoas, um grupo étnico minoritário, se não me engano, islâmico, mas conhecido como Rohingya. Eu anotei o nome aqui, por isso que eu estou falando, que é um país predominantemente budista, sim, é uma etnia praticante do islamismo, é isso mesmo. E ali acredita-se que 20 mil pessoas foram assassinadas. Falei do genocídio brasileiro contra Yanomamis, que é o massacre de Hashimu, né, onde 16 Yanomamis foram assassinados de maneira cruel por um grupo de garimpeiros. A gente conhece essa história muito bem. E aqui o Supremo Tribunal Federal classificou como crime de terrorismo. Enfim, eu não vou aqui, isso aqui é o contexto histórico que eu queria dar para vocês para dizer o seguinte: a política que o Bolsonaro está realizando no Brasil pode ter caráter genocida. Por que o Rovai está falando caráter genocida e não é genocida? Porque ele não escolheu deliberadamente uma população, mas está matando fundamentalmente pessoas da periferia, pobres, negros e pessoas idosas. Então, tem sim um recorte dessa matança. E ela está aumentando sem parar, com eles colocando dinheiro embaixo da mesa, guardando, não entregando aos municípios e aos estados, que estão desesperadamente atuando contra este genocídio, essa política genocida, aliás, melhor dizendo. Então,
por isso, a gente pode classificar alguém que esteja no governo de genocida de antemão? Ainda não. A depender dos estragos que isso causa, de quantas pessoas isso venha a matar e de como essa política continue a ser conduzida, sim. Então, hoje, a gente já tem uma política genocida sendo aplicada de forma deliberada por um presidente que considera essa política genocida o que há de melhor para fazer no momento, e por isso, sim, ele já pode ser até chamado de genocida. Mas ele é mas a classificação técnica, científica para isso, ainda as condições não estão dadas para dizer. E por que não? Porque a gente não pesquisou exatamente o que é a seletividade dessas mortes. Elas atendem a um fim específico. No momento que a gente conseguir demonstrar que houve sim uma intenção deliberada de matar um grupo específico, vai poder se dizer como classificar e culpabilizar e julgar o Bolsonaro e alguns dos integrantes do seu governo de genocidas. O que a gente precisa fazer é impedir que esse genocídio avance de maneira bem objetiva, essa é a primeira questão, tentar lutar de todas as maneiras para impedir que essa política genocida continue sendo utilizada como política de governo e depois cobrar com cientistas, estudiosos e pesquisadores internacionais aqueles que fizeram essa política pelos crimes que cometeram, mesmo que eles não possam ser classificados de genocídio. Porque sendo só crime se for genocídio, Rovai? Não. Você pode ter realizado de forma intencional a matar pessoas de alguma maneira ou por irresponsabilidade, pode ser classificado como crime. Necessariamente não precisa ser classificado como genocídio. Precisa como criminoso que está matando parte da sua população, aí a gente já pode classificar o Bolsonaro e uma parte da sua equipe como isso. Vamos, então, acompanhando os fatos e tentando verificar a seletividade desse processo para mais na frente poder, inclusive, reunir provas, se necessários for, para uma corte internacional poder julgar o Bolsonaro, que é o que nos parece que ele merece. Era isso, gente, queridas e queridos. Beijos a todas, beijos a todos. Até.